Hoje é dia de falar de um dos maiores, não, de um dos vilões mais importantes e, por que não, carismáticos do universo Marvel, Loki. Fala, observadores! Para falar do Deus da Trapaça, não podemos começar do momento que ele surgiu nos quadrinhos da Marvel Comics. Nós precisamos, sim, fazer uma viagem temporal até a Escandinávia, onde suas histórias surgiram de verdade. Bem, aqui eu vou fazer algumas revelações que possivelmente são bem diferentes do que se vê nos quadrinhos da Marvel Comics, pois na mitologia nórdica, Loki era considerado irmão de juramento de Odin. O deus da mentira era filho dos gigantes Laufey e Farbald e misturou seu sangue com o de Odin em um ritual nos primórdios do tempo, permitindo que Loki Laufeyson vivesse e bebesse com os Aesir. Ele e Thor eram companheiros de aventura, não irmãos ou meio-irmãos, até que o deus do caos cometeu um crime imperdoável ao tirar a vida do meio-irmão de Thor, Balder. Loki foi perseguido pelos deuses e capturado pelo próprio deus do trovão. Sua sentença foi ficar preso às 3 rochas pontiagudas com as entranhas de seu filho Narfi. Ele perdeu a vida graças a seu irmão Vali, que havia sido transformado em um lobo por Odin. Preso à pedra, Loki tem uma serpente pousada sobre sua cabeça, derramando veneno corrosivo, enquanto sua esposa Sigyn segura uma bacia, aparando o veneno. Só que, quando a bacia enche, ela precisa esvaziar, e com isso, o veneno cai sobre o rosto de Loki dolorosamente. No mito nórdico, Loki somente será libertado durante o Ragnarok, quando liderará as forças do caos contra os Aesir. Agora, quando vamos aos quadrinhos da Marvel, as coisas alteram um pouco. Loki é apresentado por Jack Kirby e Stan Lee na Journey into Mystery 85, em outubro de 1962, quando ele é libertado da árvore que está preso e começa a aprontar na vida de Thor. Então, na Journey into Mystery 112, em uma das histórias de Os Contos de Asgard, é revelado que Odin, após derrotar Laufey, adotou Loki como seu filho. Ou seja, eles não eram e nem seriam mais irmãos, mas sim pai e filho. Bem, explicado isso tudo, vamos ao que eu quero falar de verdade, pois é uma das minisséries mais fascinantes sobre o personagem com o título de Loki. A minissérie em 4 partes foi lançada em 2004 com o roteiro de Robert Roddy e arte do fantástico Esad Ribic. Nela, Loki conquistou Asgard e derrotou Thor, se tornando soberano, como ele sempre desejou. Mas os problemas começam a se somar, principalmente quando ele percebe que vai ter problemas graças a uma visita de Hela, que deseja a alma imortal de Thor, Odin, para que este faça parte de suas tropas em Niflheim. E, com isso, Loki entra em um dilema de matar ou não matar o seu meio-irmão. No transcorrer da história, o vemos visitar vários dos prisioneiros, como Lady Sif, onde relembramos de sua astúcia de atentar contra a deusa, tirando seus lindos cabelos dourados, levando aos anões Brock e Eitri forjarem novos cabelos. Gente, esse mito tem toda uma estrutura que foi um pouco alterada pela Marvel Comics 2 vezes. Assim, na Eddas, no mito nórdico, Loki procura os filhos de Vald para fazerem novos cabelos a Sif, que eram de ouro. Mas, nos quadrinhos, a história foi contada de 2 formas diferentes. Inicialmente, na minissérie Loki de 2004, que estou analisando aqui. A própria Sif cita que os anões Brock e Eitri fizeram o cabelo escuro em vingança à trapaça de Loki. Contudo, na série que recontou a juventude de Thor, Thor, filho de Asgard, também de 2004, o roteirista mostra Loki procurando os filhos de Vald, mas, através de uma maldição, o cabelo se torna escuro, assim que toca a cabeça de Sif. Independente dos 2 ferreiros,
a Marvel manteve o cabelo de Sif escuro, o oposto do mito, reforçando que a escuridão é a marca de toda a trapaça de Loki. Loki corta os cabelos de Sif e, temendo a ira do esposo da deusa, Thor, ele procura os filhos de Valde, que geram novos cabelos dourados como ouro, graças às Edas. Isso é o mito original. Mas, antes de continuar, vou pedir que aqui curtam o vídeo, caso estejam gostando. Se não estiverem gostando, pode dar o dislike. É aquele feedback que eu sempre peço aqui pra gente. Mas, se estiverem gostando, aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal. E não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sininho para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Velho na Torre. Dito isso, vamos em frente. Ele também visita Balder ao fugir de Karnilla, a rainha Norn. Bem, Balder revela que ele conhece várias versões de Loki. Por sinal, ele chega a mencionar o mito que eu falei no começo, mas revela a Loki que ele nunca foi e nunca será governante de Asgard, seja qual for a realidade. Um dos pontos de tudo que vemos, pois temos vários flashbacks ocorrendo, é uma inveja desproporcional de Loki por Thor dar mais atenção a Sif, ou por Balder ser adorado por todos. Até mesmo Odin faz parte dos prisioneiros de Loki. Odin é manipulado por Loki a acreditar que é o verdadeiro culpado pelo deus da mentira ser o vilão que ele é. Que a partir do momento que o resgatou do campo de batalha contra Laufey, havia feito aquilo para que Loki servisse como um arquétipo do mal, transformando Thor na pura benevolência, mesmo que muitas vezes arrogante. Karnilla faz uma magia a pedido de Loki para mostrar-lhe várias realidades, onde ele descobre que o destino de suas várias versões é o mesmo, na pedra que tem uma serpente despejando veneno corrosivo em seu rosto, tendo sua esposa aparando o veneno. E quando menos esperamos, eis que surge a gigante Farbalt, mãe de Loki, clamando ao filho para aceitá-la, quando ela o deixou ir com Odin, dizendo que seu pai, Laufey, não o aceitava, pois ele era pequeno para os gigantes. Por fim, Loki sente novamente o peso do reinado de Asgard e torna a ser visitado por ela, quando chegamos à conclusão que uma nova era deveria ressurgir, onde ele e Thor deveriam ser irmãos novamente. Mas era tarde demais, pois o deus do trovão havia se livrado de suas correntes e desejava vingança contra o deus da trapaça. A minissérie recebeu uma adaptação em formato de motion comic, adaptando cada edição em 4 partes, com o selo Marvel Knights e, sendo assim, foi totalmente fiel aos quadrinhos. Algo raro quando a Marvel faz uma animação de seus personagens. Bem, a minissérie em 4 partes estreou em abril de 2011 como uma prévia para o filme Thor de Kenneth Branagh, com Chris Hemsworth e Tom Hiddleston como Thor e Loki, respectivamente. Meses antes do filme chegar aos cinemas, ou mesmo ser lançado o motion comic, Loki ganhou uma outra minissérie em 4 partes, também chamada O Julgamento de Loki, onde o roteirista Roberto Aguirre Sacasa e os artistas Sebastião Filmara, Michel Lacombe e José Villarrubia recontam a história de Loki narrada nas Edas, mas com acréscimos do universo Marvel. Então, vemos a inveja de Loki com Thor e Sif, cortando os cabelos dela, sua busca pelos filhos de Valde para forjarem novos cabelos para a esposa de Thor. Além destes, também fazerem a lança Gungnir e o barco Skidbladnir. E, antes de ir para Asgard, aposta com os anões Brock e Eitri, desafiando-os a forjarem presentes melhores, oferecendo a própria cabeça para os anões. Então, os anões forjam o martelo Mjolnir e outros tesouros para os deuses, e o Mjolnir é visto
como o melhor presente, fazendo Brock exigir a cabeça do deus amargo. Mas, como não conseguiu, com a ajuda de Thor, costurou aos lábios do maléfico Loki. Fala sobre a história de Balder e seu homicídio pelo cego Holder, que teve a mão guiada por Loki. E, por fim, a fuga do deus do caos e sua captura por Thor. Como eu disse, alguns elementos da Marvel são colocados em alguns fatos do mito e terminam alterados, pois o cabelo de Sif escurece, como a Marvel Comics havia dito. Na história de Aguirre Sacasa, a morte de Balder é apresentada como o início do Ragnarok. Na Eddas, embora a morte de Balder possa ter uma ligação com o Ragnarok, ela não é o evento final de si. Bem, os vilões da Marvel, na maioria das vezes, para mim, são mais fascinantes do que os heróis. Parece que eles possuem histórias mais instigantes e profundas do que os heróis, e Loki é um desses. Sua inveja é uma obsessão fraternal. Seu desejo pelo poder o torna um personagem com camadas profundas e tem mais sinceridade do que Thor ou qualquer outro dos Aesir. Ler essas minisséries fazem com que percebamos isso ainda mais. Sem contar que Loki foi o primeiro vilão dos Vingadores, seja nos quadrinhos ou no cinema, e também foi o vilão do UCM a ganhar sua própria série. Dito isso, o que mais precisamos dizer a não ser apreciem Loki. E quando eu digo isso é porque aqui embaixo eu vou colocar os caminhos no comentário fixo e também na descrição do vídeo para vocês estarem procurando as minisséries, tanto o Julgamento de Loki quanto Loki. Essas duas minisséries são extremamente interessantíssimas para entender mais a fundo esse personagem. Lógico, não dá para encontrar porque a Disney Plus não tem disponível o motion comic da Marvel Knights Loki Thor, se eu não me engano, Irmão de Sangue. Infelizmente não tem disponível, mas se quiserem dar seus pulos para procurar, fica por opção de vocês. Eu recomendo que assistam, porque é muito legal, se não, só leiam a história que já vale a pena. A arte de Esad Ribic é fantástico. Eu acho que eu sempre falo o sobrenome dele errado e o nome também, mas é como eu consegui ler até hoje. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, pode dar o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike. Aquele feedback aqui, gente. Eu também peço, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se conhecem Loki, se não conhecem Loki, se conhecem somente do cinema, se é tudo que eu falei aqui é uma novidade, vamos conversar aqui embaixo, vamos comentar aqui embaixo. Outra coisa que eu também peço, pessoal, todos os meus observadores, peço para você, faz um grande favor para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. Vocês me ajudam a crescer, sempre fazem isso. E coloquei no começo, pedi no meio, peço aqui agora. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se e nem esquece. Nunca mesmo do Peteleco na Cíntia para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.